brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz uai. Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce eu vivo em paz. Serra do Espinhaço, uma cadeia de montanhas que liga Minas à Bahia. Um santuário da natureza onde espécies de animais e plantas podem florescer. É também lugar de muita água, que ao passar pelas pedras forma cachoeiras que só existem por lá. Olá, uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos ao Terra de Minas. No programa de hoje você vai ver uma expedição de 3 dias pela Serra do Cipó. São quase 50 quilômetros a pé e na companhia do Mar de Minas. Haja fôlego! O sol ainda nem tinha raiado e a gente já estava de pé. Saímos cedinho para andar pelo distrito de Lapinha da Serra, em Santana do Riacho, na parte central do estado. Estamos na região da Serra do Cipó, um dos pontos mais visitados de Minas. No silêncio do pequeno distrito, a lua ainda dava as caras. Na despedida da madrugada, o movimento já começa. Aos pouquinhos, os animais vão acordando. Os galos e as galinhas já vão atrás do alimento. O jumento aproveita a grama para brincar. É aquela energia boa de interior. A vida por aqui desperta mais devagar. Lapinha da Serra está a 137 quilômetros de Belo Horizonte. O caminho pode ser feito pela MG-10, saindo da capital até chegar a Santana do Riacho. O distrito fica entre duas importantes reservas ambientais: o Parque Nacional da Serra do Cipó e o Parque Estadual da Serra do Intendente. O trajeto pode passar de 2 horas e meia. O acesso à Lapinha da Serra é feito por uma estrada de terra, complicada e que exige a atenção do motorista. O distrito é destino certo para quem quer aproveitar a natureza e descansar da vida agitada na cidade. Voltamos para o nosso ponto de partida. Lá o nosso guia, o Rafael, e os companheiros de aventura, Iara e Cid, já estão terminando de se preparar. Rafael explica um pouco desse caminho que vamos percorrer durante 3 dias. Ah, e tudo a pé, viu? Olha, então saindo da Lapinha, nós vamos escolher a rota via Pico do Breu, passando antes Pico da Lapinha. Vamos ter uma ascensão aí acumulada, um pouco mais de 600 metros. Vamos descer pelo rio Parauninha e aí avançar para o outro lado da serra, já na Serra do Intendente, até o Chico do Niquim, o ponto de apoio do parque. Essa é a meta do nosso primeiro dia. No segundo dia, vamos sair do ponto de apoio e percorrer um trajeto de quase 15 quilômetros, até a parte alta da Cachoeira do Tabuleiro. De lá, seguiremos para a segunda casa de apoio, onde termina a segunda parte da caminhada. No terceiro dia, o objetivo é conhecer o Poço da Cachoeira, uma beleza que só aparece depois de mais de 13 quilômetros de caminhada, passando pela área do Parque Municipal do Tabuleiro. Haja perna para aguentar o total de mais de 50 quilômetros. A gente tem algumas possibilidades de caminho, né? Existe um caminho mais convencional por onde os tropeiros passam, que é por baixo do Pico do Breu, contornando a montanha por baixo, para seguir a travessia. Então passa por aqui. Esse é um trajeto que é mais usado também pelas pessoas. Mais usado, né? Por cima, o caminho dos picos, onde a gente tem a possibilidade de conhecer o Pico da Lapinha, que é esse que a gente vê daqui de baixo, e seguir para o Pico do Breu, que é o ponto mais alto da região, aí, chegando aí 1.687 metros de altitude. Esse é o nosso trajeto, então? É o trajeto mais desafiador. Vamos embora, pé na trilha, que o dia é longo. 18 quilômetros hoje? 18. Será que nós vamos conseguir, hein, Fred? Então vamos lá, vamos pegar aqui as mochilas. Ô, Rafael, o Bruno Bambu já está aqui do nosso lado, também vai ajudar nessa logística, né? Porque tem que ter todo um preparativo também. Exatamente, a gente vai poder contar com o apoio dele aqui, que tem, né,
essa base operacional na Lapinha. E hoje ele vai ficar na missão de levar toda a nossa estrutura de acampamento, bagagem extra no carro de apoio, que tem que dar uma volta longa, né? Tem que seguir de volta para o Cipó, sentido Conceição do Mato Dentro, e lá ele acessa o Alto da Serra. Então quando a gente chegar lá no fim do dia, a estrutura já vai estar preparada. Isso aí, a gente armou essa logística justamente porque a gente vai pegar a rota mais difícil e conseguir caminhar um pouco mais leve. Trabalho de responsabilidade, hein, Bruno? É. E você já atua aqui há quanto tempo na Lapinha? 15 anos. Há 15 anos a gente faz todo o sistema operacional com várias outras empresas, assim como o Rafael é parceiro nosso da Montaneiro. E temos, assim, diversas outras atividades aqui dentro também que a gente opera. É uma região que o turismo ecológico ele é muito procurado, né? É muito rico, né? A gente tem um dos maiores polos de travessia de Minas ou se fala do Brasil. Aqui tem rapel, canoagem, ciclismo e diversas caminhadas em cachoeiras lindas. Opção que não falta. Não falta. O Bruno vai seguir agora na caminhonete e nós vamos até iniciar nossa trajetória. Então partiu, vamos lá, gente. Até mais. E antes de iniciar a subida pela Serra da Lapinha, encontramos uma figura muito importante para o turismo da região. A tranquilidade do seu Regis, montado no cavalo, logo revela uma história de pioneirismo. Seu Regis, então me conta aqui, é verdade que você é o primeiro guia aqui da Lapinha? Ué, deixa eu falar. Sim, porque eu comecei, quando eu estava com 5 anos de idade, eu perdi meu pai. Com 9 anos, eu perdi minha mãe. Aí, eu perdi minha mãe, os meus avôs falou assim comigo, senhor Regis, eu vou te ensinar a vida, porque eu não sei o dia da manhã. Porque essa travessia não existia de turismo. Essa travessia era levar cebola, deixava a cebola lá, trazia mantimento, que era a troca, entendeu? Aí meus tios ficavam aqui e tocava eu na trilha com as mulas buscando cebola. Levando cebola e trazia mantimento. Não existia turismo. Você andava assim, e nessa época era 49 quilômetros, que era Lapinha, Conceição do Mato Dentro. Como é que é hoje? Me conta. Hoje não tem carrega de cebola mais, hoje é turismo. Seu Regis aprendeu com a natureza a importância de preservar o meio ambiente. Se nós não preservar, não, os netos não vai ver o que nós estamos tendo. Até mais pro senhor, viu? Com Deus. Mochilas, equipamentos e disposição para começar a encarar a trilha. Estamos na entrada da Fazenda do Breu. É o ponto que dá acesso a 2 picos da região, o da Lapinha e o do Breu. Aqui encontramos o seu Arnaldo, que faz o controle de turistas que acessam a área. Enquanto preenchemos uma ficha para entrar, aproveito para bater uma prosa com ele. E me conta aqui, quanto tempo o senhor já trabalha aqui? Eu trabalho aqui, vai fazer 2 anos. Mas o senhor já é da região? Não, sou de Belo Horizonte. É mesmo? Vim pra cá pra trabalhar aqui. E por que você escolheu trabalhar aqui? Ah, porque aqui é maravilhoso. Aqui não troco isso aqui por nada. Como que você conheceu essa região? Eu vim buscar minha filha aqui no Réveillon. E de lá pra cá, ó, no dia que eu vim aqui, eu pus... Alguma coisa falou comigo que eu ia vir pra cá morar aqui. Com menos de 1 ano eu tava morando aqui. Esse lugar aqui é mágico, não tem como explicar pra você. Para atravessar este ponto é preciso pagar uma taxa, já que são propriedades particulares. O valor é para preservar a área. Ó, nós chegamos num dos últimos pontos que a gente consegue avistar aqui o distrito de Lapinha. Tá ventando bastante, só que a temperatura já tá aumentando, né, Rafael? Isso, ajuda aí no calor que nós vamos enfrentar hoje e a tendência é essa. A gente ainda vai ganhar aí mais uns 200, 300 metros de altitude e o vento vai aumentar. E olha, é uma vista incrível o que você vê. Além do distrito, lá ao fundo ainda tá represa. É uma vista muito bonita realmente. Agora, aqui atrás, gente, o Frederico Dávila vai mostrar pra gente, esse é o Pico da Lapinha. Nós vamos contorná-lo, passar por trás para seguir em direção até a Cachoeira do Tabuleiro. Então ainda tem mais subida ainda. Tem subida pela frente, só começando. Então vamos embora, porque a gente já andou 2,5 km desde o nosso ponto de partida. Ainda faltam quase 16. Isso, por aí. Tem chão, viu, gente? Vamos lá então. Vamos lá.
E aqui, Rafael, o que chama a atenção também é a questão da vegetação, né? Estamos em região de campo rupestre. Isso, a gente vai notar bem essa transição dessa borda oeste, né? Onde predomina o cerrado e quanto maior a altitude vai transitando por campos rupestres. E do lado de lá a gente vai adentrar o bioma da Mata Atlântica. Então no alto a gente tem esse encontro, né, dos biomas, do Cerrado e Mata Atlântica. No caminho, plantas típicas da região. As flores dão as caras e colorem o percurso com características próprias. Os passarinhos também marcam presença. Vimos até o João Cipó, espécie encontrada apenas nesta região. Pesquisas apontam que na Serra do Cipó existem mais de 400 tipos de aves. A cada ano, novas espécies são descobertas. Riqueza do ecossistema preservada pela combinação de cerrado, Mata Atlântica e campos rupestres. Outra característica que ajuda nessa proteção é que a região é alta. As formações rochosas estão a 900 metros de altitude em relação ao nível do mar. Terminamos a primeira grande subida. Ao lado do Pico da Lapinha, paramos nesta casa, um ponto de apoio construído com pedras encontradas por aqui. E se estamos em Minas, não pode faltar aquele cafezinho coado na hora. Passar um café aqui para a turma agora, para dar aquele reforço do café da manhã, depois de ter avançado aí boa parte da subida, né? E aí comer um bolinho, uma fruta, seguir o caminho aí. Depois da pausa, vamos em direção a outro pico, do Breu. São mais alguns bons quilômetros no nosso rumo. Rafael, então a gente está chegando aqui ao fim dessa subida principal. Isso, bem ao pé do Pico da Lapinha, que é uma opção, né, para quem não está fazendo a travessia, pode ir para o Pico da Lapinha e voltar. A gente viu vários grupos hoje fazendo isso, um bate-volta e ficar na Lapinha. Ou seguir sentido Pico do Breu, Tabuleiro. E esse espinhaço maravilhoso, que é praticamente uma cordilheira, né? A única brasileira, são 1.200 quilômetros, pessoal. Começando aqui de Minas Gerais, indo até a Bahia, próximo ali à Chapada Diamantina, né? Perfeito. E tanto que hoje existe um projeto da Transespinhaço, né, que é conectar todos esses caminhos, travessias, trilhas de longo curso, né, a gente poder percorrer toda essa cordilheira aí. Enquanto passamos, nem percebemos que estávamos sendo vigiados. O Carcará estava de olho em cada passo da nossa equipe. Depois, ele voa para um novo destino. Toda essa área já foi coberta pela água. As rochas surgiram e deram lugar ao novo mundo, mas ainda tem plantas que lembram o fundo do mar. As vassouras, como são conhecidas por aqui, parecem realizar uma dança clássica, bem ao gosto dos ventos. É a natureza se conectando de diferentes formas. Nesse ponto aqui da travessia, pessoal, nós encontramos praticamente uma floresta de canelas de ema. Uma planta muito rara, difícil de ser encontrada, mas que pode ser vista nesse tipo de solo, nesse tipo de bioma, o cerrado. E essas aqui, pela altura, elas indicam que são muito antigas. E elas também costumam aparecer em uma região de um solo, de uma pedra muito conhecida, o quartzito, que é essa coloração bem branca aqui ao fundo. A gente vai até vendo, por exemplo, parece uma espécie de areia, mas na verdade são as pedras que vão se decompondo ao longo dos anos. Vou pegar até aqui, ó, para a gente ver aqui algumas. Elas são pequenas, mas há de diversos tamanhos. E essa coloração branca, que muita gente, inclusive, tem em casa, para enfeites ou no jardim.
dia vai chegando à metade, com o Pico do Breu já bem pertinho. Estamos a uma altura de 1.650 metros. Neste ponto, o vento sopra mais forte e a gente consegue avistar várias outras serras numa região de cânions. A subida do Pico do Breu foi uma das mais desafiadoras. O cansaço bate forte, mas vale a recompensa de conquistar o topo. Que é o ponto mais alto dessa nossa jornada. São mais de 1.680 metros de altura. E aí nós vamos descer esse pico, vamos continuar andando aqui, ó, serra adentro, seguindo por esses caminhos até lá na frente. Ainda faltam 12 quilômetros e temos que concluir essa jornada do primeiro dia até o início da noite. A Natália e a Ariane, que vieram de Uberlândia, terminaram essa subida agora há pouco. Foi difícil? Foi bem difícil. Foi bem difícil. O que vocês enfrentaram ali também nessa subida? Assim, no meu caso eu fiquei com bastante medo, porque além de ter um nível de dificuldade bastante elevado, a gente ainda tá com uma mochila, então a gente veio assim, até por um propósito bem grande, a gente tá com uma energia bem forte, mas nada prepara para quando você realmente vai passar pela situação, então assim, foi bem desafiante pra gente. E as duas, pessoal, também vão fazer esse trajeto até a Cachoeira do Tabuleiro, esses mais de 40 quilômetros de caminhada. Como é que tá a expectativa? Olha, acho que a parte difícil foi. Agora a gente vai realmente fazer uma descida tranquila, aproveitar bem o dia. Agora me conta, Natália, por que escolher Lapinha da Serra, escolher essa travessia Lapinha Tabuleiro? Porque eu gosto muito de aventura, eu fui escoteira e a Ariane que havia me falado que ela tinha muita vontade de fazer essa travessia. Aí eu falei assim, não, então vamos. A prosa tá boa, mas bora seguir porque ainda tem muito chão pra nós. Iniciamos a descida pelo Pico do Breu. O morro é uma pirambeira danada, com muitas pedras soltas. Armadilhas para o viajante desatento. Não dá para desconcentrar de jeito nenhum, mesmo com essa vista. Quando nós chegamos a pontinha ali, pensei que tinha um penhasco, mas não, tem essa descida bem íngreme. E o pessoal ensinou o seguinte: para essa descida, gente, tem que ser passos bem curtos, sem esticar muito o joelho, justamente para evitar algum tipo de lesão e também manter o corpo mais firme. Porque olha só, a gente vai descer ainda muita coisa. Puxado. Não é fácil não. Olha a altura que a gente está. Levamos quase 3 horas para completar a descida. De baixo temos a dimensão da serra. Olha, pelas nossas andanças aqui pelo Espinhaço, a nossa expedição também conta com a equipe. O Cid, que é empresário, mora em Belo Horizonte, veio fazer companhia pra gente. O que você tá achando? Cid, você já está acostumado, na verdade, a andar Brasil afora, mundo afora também em trilhas como essa. O esporte de aventura sempre fez parte da minha vida. O que eu vejo que é o mais importante é a superação. Assim, superação minha de estar aqui, o desafio dos 3 dias, superação de vir com a equipe, vir com vocês e ver vocês superando coisas que vocês nunca fizeram. Tipo assim, isso motiva e emociona a gente. Essa união, essa equipe que a gente vira, né? A gente acabou de se conhecer, mas já parece que somos velhos amigos. Isso é muito massa. Essa mágica que acontece na hora que você entra na trilha, eu acho que é o que mais emociona. Porque, e liga com a natureza, então tudo fica conectado. Outra parceira de expedição é Yara, turismóloga e praticante de diversos esportes. A travessia Lapinha Tabuleiro também é novidade para ela. Primeira vez, eu nunca tinha visto essa paisagem daqui. Tá sendo lindo, tá sendo desafiador, por mais que eu já tenha costume em algumas atividades. É desafiador, porque tem sempre um morro depois de outro morro e só para quando acaba. Terminando a descida da serra, inclusive uma descida muito íngreme, que tivemos que usar muita força, as pernas estão até doendo bastante. Mas você daí de casa já deve estar ouvindo um barulhinho, aquele barulhinho bom inclusive, de água correndo. Esse aqui é o Rio Paraoninha, um oásis no meio dessa jornada. E esse rio aqui vai seguindo até desaguar no Rio Cipó. E olha essa água
cristalina, limpinha. Dá para tomar banho, dá para beber, dá para aproveitar e muito. Só de colocar o pé na areia, gente, você já sente ela fresquinha. Nós já fizemos mais ou menos uns 8 quilômetros de trilha, então os pés já estão assim, pegando fogo. E eu vou experimentar essa água aqui, claro, não vou deixar. Nossa, tá muito boa. Não tá tão gelada e já dá um alívio nos pés para quem tá andando bastante e quem não é acostumado a fazer também uma trilha como essa. E você vai andando aqui pelo rio, vai vendo aqui as pedrinhas, olha, bem macias também e bem pequenas. Porque como a água vai correndo, ao longo dos anos, claro, de muitos anos inclusive, elas vão perdendo tamanho e vão esfarelando. Eu e o Frederico Dávila, repórter cinematográfico que me acompanhou nessa aventura, aproveitamos bastante essa água rica em vida. O Rio Parauninha, por exemplo, vai parar lá no Rio Cipó, depois no Rio São Francisco, que é uma das bacias que são abastecidas por cursos aqui da região, né, Rafael? É isso mesmo. A Serra do Espinhaço, de norte a sul, é um grande divisor de bacias hidrográficas. Então essas águas, como você falou, correm para a bacia do Rio São Francisco. Já as águas do Tabuleiro, do outro lado da nossa travessia, vai correr para a bacia do Rio Doce. Né? Então é uma área de extrema relevância ambiental por proteger, né, essas nascentes, áreas de recarga do lençol freático. Daí, mais uma vez, a importância de um turismo consciente, das unidades de conservação que aqui existem, que também tem essa função de proteger essas águas e, consequentemente, toda a fauna e flora local. Veja a seguir. O dia está acabando e a nossa equipe ainda precisa andar alguns quilômetros até o ponto de apoio. Com a chegada da noite, tudo fica mais difícil e uma das principais preocupações é com o frio. Gente, a nossa trilha atrasou um pouquinho por causa das gravações e aí chegamos à noite e o jeito é usar a luz. Isso porque ao redor não tem nada. Terra de Minas volta depois do intervalo. O Pico do Breu vai ficando para trás. O sol já começa a querer se esconder atrás das serras, indicando que o dia está terminando. Olha, são 5h20 da tarde. A gente está andando desde as 8h40 da manhã. Muito cansado. Muito. O joelho já, ó, gritando de dor. Mas olha essa vista. Coisa linda. Esse entardecer, muito bonito. Tô até ofegante. Ainda falta algum pedacinho pra gente chegar no nosso ponto de apoio. Vamos seguindo. Ó, já tá anoitecendo. Eu e o Fred já estamos agasalhados, né, Fred? Agora esfriou bem, né, nesse momento. Agora é hora de cuidar. E aí nós estamos terminando a trilha. Ainda não sei quanto tempo falta, mas vamos chegar lá à noite. Olha lá atrás como é que já tá. O sol praticamente já foi embora. Logo a noite cai e o breu toma conta. As lanternas são as nossas companheiras para revelar o que tem pela frente e guiar os nossos passos. Nessa hora, a escuridão e o cansaço dificultam muito a... Gente, a nossa trilha atrasou um pouquinho por causa das gravações e aí chegamos à noite e o jeito é usar a luz. Isso porque ao redor não tem nada aqui, né, Rafael? Isso aí, a gente perde totalmente a navegação pelo visual e aí que é muito importante você ter um conhecimento grande da região e mesmo assim, de preferência com algum dispositivo satelital, para que você possa fazer a melhor navegação. E assim, dependendo da época do ano, né, esfria muito. Se a pessoa não estiver preparada também com agasalho para uma trilha noturna como essa, pode passar muita dificuldade. Exatamente. O planejamento, as orientações, elas são fundamentais, a experiência do grupo. Então, muito importante aí, às vezes, a figura do guia, quando a pessoa não está aí totalmente preparada e, inclusive, com os equipamentos certos. Agora me conta, quanto tempo falta para chegar nesse ponto de apoio? A gente fez, né, o trecho mais difícil. Agora são meia hora, a gente chega, ter cuidado para não
não pisar em falso, né? Fica mais difícil aí a caminhada. Mas estamos próximos e o grupo está de parabéns. Estamos vencendo aí um dia longo de caminhada. O pessoal sentado ao redor da fogueira é um ótimo sinal pra gente. O primeiro dia de travessia tá no finalzinho. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Caprichada a fogueira, hein? Ô, meu velho, satisfação te ver. E assim, pessoal, a gente vai encerrando então o primeiro dia da expedição, 18 quilômetros caminhados, um desafio enorme, porque a gente subiu serras, descemos serras, ali trilhas íngremes, né, descidas puxadas em diversos momentos. Muito cascalhada, exige muito cuidado, principalmente à noite. E ainda enfrentamos a noite para chegar aqui no ponto de apoio. E aí, claro, agora a gente vai descansar um pouquinho, bater uma prosa com o pessoal aqui da casa, porque tem mais ainda. Essa expedição do Terra continua. 22 quilômetros depois e a nossa equipe nem chegou à metade da expedição. Até a Cachoeira de Tabuleiro tem muito chão pela frente. A cada trecho, um novo desafio, mas que vale a pena ser encarado. Quilômetros e quilômetros de aventura, desafios impostos pela natureza. Conhecer a fundo as belezas da Serra do Cipó é missão para poucos. Olá, uma ótima tarde. Hoje é dia do segundo e último capítulo da expedição pela Serra do Espinhaço. Um trajeto de quase 50 quilômetros enfrentado pelo Terra de Minas. A nossa equipe andou por trilhas morro acima para trazer paisagens ainda pouco conhecidas. O destino final, a Cachoeira do Tabuleiro, uma das mais bonitas do país. Vem com a gente! Amanhã surge com uma neblina. O sereno se espalha pelo gramado e pelas barracas montadas no ponto de apoio. No sítio da família que recebe turistas para acampar, é mais um dia normal. As galinhas ciscam no terreiro. As vacas já estão esperando para a retirada do leite. Os pássaros espiam o vento, enquanto estão protegidos em um dos galhos desta árvore. Já o cãozinho está acostumado com as mudanças do clima na região. E nessas horas, nada melhor do que um cochilo. Já este outro estava querendo brincar. No primeiro dia, batemos perna por 22 quilômetros, saindo do distrito de Lapinha da Serra, em Santana do Riacho, na região central do estado. Atravessamos o Pico da Lapinha e subimos pelo ponto mais alto do trajeto, no Pico do Breu, com 1.687 metros de altitude. Passamos o rio Parauninha para nos refrescarmos e ainda andamos bastante até o merecido descanso já à noite. Chegamos ao segundo dia dessa expedição da travessia Lapinha da Serra até a Cachoeira do Tabuleiro. Estamos saindo aqui, do nosso ponto de apoio para seguir hoje para a parte mais alta da Cachoeira do Tabuleiro. Só que o dia começou com um sol bonito, só que logo veio essa serração. Ali atrás mesmo tem uma serra enorme, mas que está coberta por essa serração aqui no local. Os termômetros estão marcando 22 graus, mas a sensação térmica é de bem frio. Olha que a palma da mão está até branca, até demais, justamente por causa desse frio aqui na região. E aí o desafio hoje vai ser circular por essas serras, com essa serração aqui de fundo. O nevoeiro fica ainda mais forte e atrasa um pouco a nossa saída. A camada fina encobre a serra, trazendo umidade para as terras da região, deixando molhados o solo e a flora. É hora de partir. Hoje a primeira parte serão 5 quilômetros até a parte alta do tabuleiro. Lá a gente vai poder apreciar toda a magnitude desse lugar. Vamos fazer um piquenique, aproveitar,
A gente espera que o sol saia, né, para esquentar um pouco e depois a gente segue até o próximo ponto de apoio, mais 5 quilômetros, totalizando aí 10 quilômetros no dia de hoje. E aí, por exemplo, a gente começou o dia com essa serração forte, né? E aí precisa até fazer um novo planejamento, né? Sim, hoje a gente saiu um pouquinho mais tarde, né? Também até para descansar do dia de ontem, ser um pouco mais regenerativo. E a gente agora vai com bastante cautela aí no caminho para não errar, né? Mas a gente conhece bem o lugar e qualquer coisa a gente tem mapa, tem os GPS. Essa é a importância também de estar preparado, né? Porque se tiver uma baixa visibilidade no caminho, tem esses instrumentos que auxiliam e até o seu próprio conhecimento também da região. Isso, a gente incentiva muito que as pessoas ganhem autonomia, que consigam fazer suas viagens por conta própria, mas quando está se iniciando, não tem tanta segurança, é fundamental a contratação de um guia, né? O tempo segue bem fechado. As nuvens baixas escondem um espinhaço que logo é revelado pelas imagens do alto. O silêncio se torna um companheiro para a reflexão e também para apreciar a jornada. Encontramos diversas espécies nativas da região, flores que se destacam em meio ao cinza da manhã. Estamos numa área de transição. O cerrado vai ficando para trás e dando espaço à Mata Atlântica, com vegetação bem mais fechada e densa. Aí aqui na frente já tem um riachinho. Olha que bonito, pessoal. E a água limpa que vem descendo aqui e vai seguindo. E o que chama a atenção é que logo aqui na frente ela já tem um poçozinho. E também tem essas espécies aqui, a gente vai passando a mão, bem macio, bem fofinho. E que protegem também a camada da vegetação aqui no local. Deixa eu atravessar aqui pra gente continuar, passar aqui por cima da pedra. Só não posso escorregar. Essas manchinhas avermelhadas nas árvores são conhecidas como líquens. Elas podem ter diversas cores e funcionam como um termômetro da pureza do ar. Quanto mais vermelhas, mais limpo ele é. Chegando agora, próximo já do nosso destino, que é a Cachoeira do Tabuleiro. E aqui bem do lado já temos o Parque Natural Municipal do Tabuleiro, um parque muito importante, né, Rafael? É isso aí, ele ajuda a proteger aí principalmente o Ribeirão do Campo, que forma a cachoeira, e que está inserido dentro do Parque Estadual da Serra do Intendente, né? Então ampliando ainda mais a unidade de conservação. E aqui a gente ainda vai andar mais ou menos quantos quilômetros para chegar na parte alta, né? Que nós vamos hoje. E agora está bem pertinho, um pouco menos de 2 quilômetros, a gente já está lá nas piscinas, nas primeiras piscinas naturais e próximo da queda principal. Então vamos continuar seguindo aqui essa nossa caminhada. E aqui, ó, logo da entrada já tem alguns recados, né? Para os frequentadores. Proibido acampar, sempre levar o lixo de volta, não deixar aqui no parque e uma lista também do que é proibido, até como uma medida de preservação dessa área, que é muito importante para a biodiversidade da região central aqui do estado. É uma área muito grande, que abrange vários distritos também, né? Temos outros parques próximos também aqui da região, né? Isso mesmo. E aqui é interessante que foi criada essa guarita, né? Então o parque hoje consegue fazer um controle maior de acesso dos visitantes. Então tem a entrada da parte baixa e isso ajuda nesse controle de fluxo, na orientação dessas condutas de mínimo impacto e fortalece aí o turismo e a preservação. Estou muito animado, porque dizem que a vista do alto da cachoeira é uma das mais belas que alguém pode ver na vida. É realmente surpreendente, principalmente que a gente vai ter a oportunidade de ver primeiro por cima e depois por baixo, duas perspectivas incríveis aí. Vamos terminar essa caminhada logo, Rafael? Então vamos lá. O Parque Natural Municipal do Tabuleiro foi criado em 1998,
como uma forma de proteger a cachoeira com o mesmo nome e o rio Ribeirão do Campo. O parque tem mais de 3.000 hectares. É formado principalmente pela vegetação de campos rupestres, com ramificações de espécies do Cerrado e Mata Atlântica. Um oásis da biodiversidade que precisa ser preservado. A área fica em Conceição do Mato Dentro, cidade que tem um território muito explorado por mineradoras. Lidar com o público no geral já é desafiante e ainda alinhar com a preservação da natureza, que é o objetivo do parque, né, que é a conservação da biodiversidade. Não é fácil, mas também é muito prazeroso estar nesse ambiente. Quando você olha essa cachoeira ali atrás e toda essa área assim, o que você imagina? O que você vem à cabeça, assim, o sentimento? É de gratidão por estar nesse ambiente, né? Eu sou daqui de Tabuleiro, então de poder trabalhar aqui, de proteger toda essa beleza, né, de estar contribuindo para a preservação dela é maravilhoso. Então a região que você cresceu, viu isso aqui e ajuda a manter. Exatamente. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo. Tiver um pouquinho, a gente vai conseguindo implantar um pouquinho de consciência nas pessoas. Quem quer visitar o parque e vai sair de Belo Horizonte pode pegar o caminho pela rodovia MG10, passando por Lagoa Santa e cortando a Serra do Cipó. Ao chegar em Conceição do Mato Dentro, o motorista precisa pegar a LMG 739 e depois a estrada de acesso ao distrito de Tabuleiro, percurso de 4 horas de carro. Iniciamos a trilha lá na entrada do parque com o céu fechado. Agora o sol já está querendo dar as caras. Por esse barulho, você já deve adivinhar onde a gente está, ó. Nesse cânion, com várias quedas d'água. E essa água aqui está indo em direção à Cachoeira do Tabuleiro. Isso indica que a gente também já está perto, né, Rafa? Está bem perto. Esse trecho a gente caminha por dentro do cânion, né, pelo leito do próprio Ribeirão do Campo, que forma a Cachoeira do Tabuleiro. E aí é muito importante na época das chuvas, né? Você não consegue acessar aqui por dentro e sempre com cuidado sobre os avisos de tromba d'água, né? A gente viu que tem até algumas placas também alertando, né, o pessoal sobre isso. Isso, mas é lindo, né? A gente agora avança mesmo, caminhando nas pedras e são 500 metros até o topo da cachoeira. Tem um chãozinho ainda. Tem um chãozinho, mas agora é divertido. E é bonito ver que aqui, por exemplo, o público já pode, né, se banhar, entrar na água. Isso aí, vai formando várias piscinas naturais até a queda principal. São várias nascentes seguindo seus caminhos. Um grande encontro das águas que seguem até o Rio Preto, no distrito de Tabuleiro. Descemos por este vale entre as pedras e a água. Surge ela, a cachoeira gigante. É de tirar o fôlego. O tabuleiro mostra toda a sua imponência. É como se tivesse a altura de um prédio de 90 andares. Eu tô até sem palavras, porque quando a gente olha para esse paredão imenso aqui no fundo, e tudo que tem aqui embaixo, gente, é realmente lindo. Acho que é uma das cenas mais incríveis que eu já vi na vida. E saber que bem aqui embaixo está a maior queda d'água do estado. Nós estamos a mais de 270 metros de altura. É a natureza mostrando a sua exuberância, a sua força e principalmente a grandiosidade. Isso aqui é belo demais. A única vontade que eu tenho nesse momento é parar e ficar olhando para cada ponto, para cada árvore que está lá no fundo, ou esse paredão que nos mostra o quanto somos pequenos nesse mundo gigante. A Cachoeira do Tabuleiro pulsa como uma das maiores riquezas de Minas, a água.
Este grupo também fez o trajeto até a parte alta da cachoeira. A energia ali de estar em cima da cachoeira ali, ver que aquela toda imensidão ali embaixo ali é muito bacana. Sempre é único, né? Sempre, hoje, primeira vez que eu venho quando o tempo tá nublado assim, então é muito legal também, né, cara? Toda vez tem algo diferente ali. E quando você chega ali perto daquela área do penhasco, assim, que você olha tudo, o que vem em mente? Que a gente não é ninguém, é mais apreciação mesmo. Quando você chegou lá, que viu, é um vale mesmo, tudo aberto assim, né? O que você sentiu ali? Maravilhoso, muito bonita mesmo, dá uma emoção muito forte, né? É muito bonito ver lá de baixo, a imensidão assim, né, da cachoeira, mas a sensação de ver por cima é muito bonita realmente, muito emocionante. E tinha muito tempo que eu não vinha, eu estava contando aqui com os anos, tem mais de 20 anos que eu não venho na parte alta, né? Olha. E o que eu acho legal é que com a criação do parque, né, esse movimento de conservação, há 20 anos atrás era a mesma coisa. Você vê que está conservado da mesma forma que era 20 anos atrás, apesar que agora tem uma parte mais interessante que é a estrutura, né? Você tem guarita de entrada do parque, os guarda-parque, vigia, tem as trilhas bem marcadas, né? Facilitou o turismo, né? Antes o acesso a gente fazia só dando a volta antes não tinha nem a sede do parque, saía do distrito, né? Para dar a volta. Era uma caminhada mais difícil, né? Então poucas pessoas faziam. Agora você tem um acesso para todo mundo. Uma pausa para um lanche com aquele cafezinho feito na hora. Claro que eu não ia andar isso tudo e deixar de entrar na água. E, gente, é gelada demais, mas dá uma sensação incrível, de alma lavada mesmo. O enorme cânion revela esta chapada, um paredão gigante formado por rochas que há 2 bilhões de anos estavam no fundo do mar e surgiram formando a Serra do Espinhaço, praticamente uma cordilheira que nasce na região central de Minas, atravessa os vales mineiros e chega à Bahia, uma extensão de mais de 1000 quilômetros. A água cai neste poço que parece ser pequeno, mas não se engane, ele tem 20 metros de profundidade e esconde diversas rochas. O Bruno Bambu está com a gente desde o início da expedição. Um apoio levando equipamentos até os locais de descanso. Há 15 anos, vive em Lapinha da Serra, distrito de Santana do Riacho. Realiza passeios na região, além de praticar esportes radicais. Eu escolhi a Lapinha porque a Lapinha tocou meu coração. Eu sempre fui da aventura, mas eu queria viver em um local onde eu pudesse criar minha família de uma forma com a qualidade de vida que a cidade grande não oferece. E eu me redescobri nesse lugar. Um dos fatores legais que eu acho que várias vezes eu cheguei aqui, coloquei uma pessoa para ver a cachoeira aqui, com todo o cuidado que eu coloco, e ela começa a chorar de emoção. Então isso é legal. E isso faz que é o amor que eu tenho pela coisa, né? O dia já está indo embora e é hora de tomar rumo para o segundo ponto de apoio. Voltamos a cortar mais uma parte do Espinhaço, mais alguns quilômetros acompanhando uma das mais belas obras de arte da natureza, o pôr do sol. O terceiro e último dia de caminhada começa com o azul do céu ainda escondido pelas nuvens. A amizade entre a vaca e o carcará chama a atenção. Na verdade, ele está de olho em outra coisa, nos carrapatos que acabam servindo de café da manhã. Os pássaros se ajeitam no fio, já estes procuram que comer na grama. Por esses lados, os moradores costumam plantar, cuidar de animais e produzem tudo para o consumo próprio. É uma vida bem diferente. Num lugar afastado de seu Zé da Olinta, nos recebeu para passar a noite na casa da família. Acordou antes do sol raiar para cuidar dos animais. Foi para o pasto buscar as vacas para depois retirar o leite, que vai ser usado para beber, produzir queijos e manteiga.
Deixamos a casa da família e iniciamos os últimos quilômetros da nossa caminhada. Começamos a descer a serra. O terreno é escorregadio por causa da quantidade de pedras pequenas e do pó causado pelo desgaste delas. Uma pausa para observar a vista, um grande vale cercado pelas serras. A Yara e o Cid são atletas e já praticaram esportes radicais em várias partes do mundo. Se emocionam ao falar das nossas serras. Espero que continue assim, preservado, principalmente, que as pessoas que venham tenham as mesmas intenções que a gente, de apreciar e preservar, e que todo mundo possa chegar aqui, bem como nós, e ter a mesma sensação que a gente está tendo. Quando a gente vê esses morros assim, a gente se apaixona. Eu gosto muito do mar, mas esse mar de morros é um amor. Esse momento de contemplação, quando você entra, a gente chama no flow, você realmente conecta aqui e desconecta de lá, que é o que a gente não faz normalmente no dia a dia, eu acho que é o mais importante. Então nós 5 estamos conectados, a gente está conectado com o lugar e desconectado do resto do mundo. A gente está vivendo esse momento aqui, que é bem especial e bem único. Isso é diferenciado. E cada um tem a vista da montanha que fez por merecer, né? Para ter essa vista aqui tem que ter chegado aqui, né, Lucas e Fred? Então, assim, essa é a parte, eu acho que essa é a mensagem que fica para quem tem vontade de vir, venha, porque é o que faz valer a pena, todo esse sacrifício que a gente está passando. Seguimos o trajeto e já conseguimos ver novamente a Cachoeira do Tabuleiro, mas agora por outro ângulo. O contorno da serra parece abraçar suavemente o tabuleiro. Muitos dizem que é como se um coração se formasse. A água simboliza as artérias da vida e a vegetação, a proteção. Seguimos, pois ainda tem chão até chegar ao poço da cachoeira. O corpo já está cansado, o joelho, os pés, a dor daquelas, calo. O Rafael nem tanto, porque ele já está um pouco acostumado, mas mesmo assim, às vezes bate um pouco de cansaço. Ah, cansa, né? Sempre exige aí um esforço, uma superação, né? Ainda mais a gente que fez aí gravando tudo para mostrar para o pessoal, isso também acaba exigindo bastante, né? De todo mundo. E você, o Frederico Dávila, estão aí com estrela aí de parabéns, porque não é fácil o que a gente fez, mas não acabou, né? Ainda tem a cereja do bolo, que é visitar a parte de baixo. Ainda tem um trajeto para finalizar de 5 quilômetros, 2,5 para descer, mais 2,5 para subir. E o que motiva é essa vista toda aqui e o que está esperando a gente lá embaixo, que é uma surpresa daqui. O caminho para cá passa pelo distrito de Tabuleiro, já em Conceição do Mato Dentro. Por lá há pousadas e restaurantes para receber os turistas que buscam o parque como opção de lazer e aventura. É uma região linda. Depois do intervalo, a expedição entra no 3º e último dia e falta pouco para chegar até a Cachoeira do Tabuleiro. Todo o tempo é precioso. O Terra de Minas volta já. Entramos na última etapa da nossa expedição. Saímos há pouco, ali da portaria principal do Parque Municipal aqui do Tabuleiro, e começamos a seguir um trajeto que tem escadaria, também uma trilha, muito bem sinalizada para o visitante. E aqui do alto é um mirante que a gente tem essa visão de toda essa área. Uma área, inclusive, com mata atlântica. E a gente vai seguindo, vendo essas belezas. Várias espécies de plantas compartilhando um mesmo espaço. São os biomas se misturando e seguindo em direção ao tabuleiro. São mais de 700 degraus de escada
Um trajeto difícil e desafiador até chegar ao poço principal da Cachoeira do Tabuleiro. Percurso de 1h30. Bom, gente, estamos agora tentando chegar na parte baixa da cachoeira. Olha que bonito. Essa já é a Cachoeira do Tabuleiro e a gente vai chegar pertinho dela. No final, nos deparamos com a grandiosidade da natureza, uma vista de tirar o fôlego. Chegamos ao nosso objetivo. Depois daquela descida na escadaria, encaramos uma trilha de pedras, em alguns momentos até difíceis ali para subir, mas chegamos ao nosso destino. Com emoção, dá vontade até de chorar, mas pelo momento de superação, pela alegria de ter conquistado. Nosso terceiro dia de expedição por terrenos bem íngremes, outros fáceis, e as histórias que conhecemos também nesse caminho incríveis. O pessoal que nos acompanhou também nessa jornada do Terra de Minas. E aí a recompensa é essa, gente. Ver aqui de baixo essa belíssima queda, Cachoeira do Tabuleiro. Quando gravamos este programa, o acesso de visitantes à parte baixa da Cachoeira do Tabuleiro ainda estava liberado. Mas desde novembro de 2023, a visitação no Poço da Cachoeira está suspensa por tempo indeterminado, após técnicos detectarem o risco de deslocamento de rochas. O acesso à parte alta permanece liberado e não oferece riscos, segundo a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro. Ao todo, foram 51 quilômetros de caminhada durante 3 dias, mais de 73 mil passos, uma conexão profunda com a nossa terra, as raízes do nosso povo. Encontramos aqui gente que escolheu viver de forma tranquila, gente que encontrou a oportunidade de um novo começo. A travessia Lapinha-Tabuleiro é muito mais que um trajeto com belas paisagens. É um convite à reflexão de como queremos seguir os nossos caminhos. É pensar em um mundo que precisa ser preservado. É a natureza em abundância neste cantinho mineiro. Que visual, né? Um lugar marcante. A caminhada foi longa, mas valeu a pena. Se você quiser rever os 2 capítulos da expedição pela Serra do Espinhaço, é só ir lá no Globoplay. Para você, um ótimo sábado e semana que vem o Terra de Minas está de volta. Tchau! Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce eu vivo em paz. Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce eu vivo em paz.